Teacher Andréa Bello, e vamos para mais uma parte, um tópico importante, que são os WH Questions. É uma matéria que parece tão simples, né? Pensar, ué, teacher, é WH. Vamos pensar o que começa com WH. O que é que começa com WH, teacher? Várias palavras começam com WH, né? O what, do que qual. O which, do que qual para uma escolha. O where, do onde. O when, do quando. O why, do porquê. O who, do quem. O whom, do de quem, para quem. O whose. Ué, mas e esse aqui, ó, o how? Ele é considerado WH question? Sim. E ele é um dos WH questions mais importante, mais essencial e que tem mais exemplos. Vou mostrar para vocês agora. Porque a gente tem, por exemplo, ao invés de falar what's the size of the house? Qual o tamanho da casa? Fala how big is your house? Para você falar quantos metros tem, quadrados. Qual a profundidade de um lago, de uma piscina? É how deep is the river, the pool? Qual a frequência que você estuda inglês? Você não fala what's the frequency, você fala how often. Escreve often, né? How often do you study English? Então, tudo tem uma particularidade e essas palavras aparecem no meio dos textos, sim. Principalmente quando tem uma reportagem, um artigo científico, para colocar assim, por exemplo, e a cura tem sido buscada dia após dia. E quem não quer encontrar a cura? E quem não precisa de uma vacina? And who? E aí coloca um who. And where is the cure? E onde está essa cura? E aí coloca para quê? Para o autor lançar essa pergunta para você, leitor, refletir. Então, aparecem muitos textos em que estão encaixadas perguntas. Então, vamos lá, teacher. Vamos falar deles e dar exemplos de cada um. Então, os WH questions, ou question words, ou pronomes interrogativos, são o quê? Usados para elaborar perguntas em inglês, antes dos verbos auxiliares, e a gente pode transformar qualquer afirmação. Vamos lá, então. Esses question words começam com WH questions, por isso que começa com a letra W e H. Mas a gente tem também o how, né? Então, além do what, which, when, who, why, how, entre outros, que a gente vai colocar um por um. Então, vamos começar com what. Eu coloquei o what aqui no meio e fiz perguntas, como eu falei para vocês, no presente, no passado e no futuro. Então, ó, what significa o que, qual. E é usado para perguntar sobre objetos, situações, assuntos diversos. O WH question mais genérico e mais usado em textos. A pergunta feita com what, ela é uma pergunta geral, como eu vou mostrar aqui. Qual o seu nome? What's your name? Endereço? What's your address? Que horas são? What time is it? E a resposta pode ser qualquer uma. Se eu perguntar o que você gosta, what do you like? Mas e se eu perguntar o que você gosta? Assistir filmes ou ler o livro? Aí é uma escolha. Aí usa o which. Então, essa que é a diferença do what para o which. What do you like? I like pizza, I like chocolate, I like club, I like go to the beach, I like traveling, I like studying. Agora, o que você prefere? Estudar no silêncio ou estudar ouvindo música? Which do you prefer? When you study listening to music or when you study in silence? Então, geralmente, quando as pessoas perguntam qual a diferença do what e do which, essa que é a diferença básica. O what, ele é um what geral. What's your name? Qual o seu nome? What's your address? Qual o seu endereço? What do you like? O que você gosta? What time is it? What do you do? O que você faz? Agora, o which, olha só aqui. Which name do you prefer? Que nome você prefere? Tom ou John? Which city would you live? Que cidade você moraria? New York or London? Em Nova York ou em Londres? What do you like in the morning? O que você gosta de manhã? Suco ou leite? Milk or juice? Which kind of movie do you like the most? Suspense or drama? Qual tipo de filme que você gosta mais? Suspense ou drama? Which job is better? Being a teacher or a lawyer? Qual emprego é melhor? Ser um professor ou um advogado? Então, tá vendo? O which é o que e qual, porém, quando temos opções, escolhas. Enquanto o what, frase mais importante dessa página, não? Enquanto o what é usado para perguntas de um modo geral, o which é usado para quando são oferecidas opções de respostas. Então, what do you like?
Pode responder qualquer coisa. Usando o which, o que você prefere, pizza ou sorvete? Aqui o exemplo, ó. O que você come de manhã, o que você prefere de manhã, pão ou torrada? Então, lá na questão do concurso, né, poderia estar assim que people choose what they like. E aí podia estar assim, and you. Pessoas escolhem o que elas gostam, né? And you. What do you choose when you travel? And which bathing suit is your favorite? Quer ver essa daqui? Olha só. Ó. As pessoas escolhem o que elas gostam. E você? What do you choose to travel? O que você escolhe para viajar? Pode ser, ó, eu escolho a data, o feriado, o hotel, a companhia aérea, a toalha, o protetor solar, a minha mala. Agora, e qual roupa de banho é a sua favorita? Agora, você não pode responder passagem aérea, hotel, qual roupa de banho? Tá vendo que limitou mais? Quando você tem um what, você tem algo geral. Quando você tem o which, você tem certo limit, limitações, ok? Essa que é a diferença do what com o which, ok? Ficou claro? Very good. Agora, teacher, seguindo, já que a gente viu o what em contraste com o which, a gente tem que ver o when, quando, o where, onde, o who, quem, o why, por quê, o whom, para quem, o whose, de quem, e todos os how que a teacher falou que tem. How old, how deep, how far, how big, how much, how many, e etc. Então, vamos lá. Vamos para o when. When é quando. Então, ele é, né, mais simples um pouco. Quem já estudou um pouquinho desses WH questions vai lembrar. Para saber o tempo, período ou ocasião que algo aconteceu. Então, when está aqui no meio, olha aqui com o verbo to be, ó, no presente. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Agora, olha aqui, quando você se formou, se a pessoa já se formou. Quando que você se casou? Quando você se formou? Quando você viajou a primeira vez? When did you travel for the first time? When did you graduate? E quando você vai para a academia? Querem saber do dia a dia? When do you go to the gym? Quando você estuda? De manhã, à tarde? When do you study? Ó, quando você viajará novamente? When will you travel again? Então, when do you, quando que você faz? When did you, quando você fez? When will you? Pode aparecer as três formas. When are you going? Com going to também. Então, when, quando, e pode aparecer com will, com do, ok? Teacher, e o where? Ele é onde? Ele também pode ser usado presente, passado e futuro? Exatamente, aqui, ó. Where é onde, usado para saber o local, a localização. Então, ó, onde é a sua escola? Ficou when, where is. Onde você malha? Where do you work out? Agora, ó, onde você foi ontem? Where did you go yesterday? Onde você vai se formar? Em qual instituição? Em qual, né, universidade? Qual concurso você vai fazer? Quando, então, will. Where can you leave your car? Onde que eu posso deixar o carro? Se eu falasse assim, onde que eu deveria parar para poder esperar? Where should I stop? Então, tem o should, o must, o can, tudo usando o where com onde. Todos os WH questions podem ser usados em todos os tempos, inclusive com os verbos modais. Agora, vamos ver o why. O why, a coisa mais importante para se lembrar é que toda vez que você pergunta com why, a resposta que tem lá no texto lá do concurso vai vir com because. Então, por que você estuda inglês? Porque é importante. Why do you study English? Because it's important. Why do you read texts? Because it's necessary. Ok? Very good. Então, ó, why é porquê. Não tem aquela questão do porquê separado, com acento, sem acento, né? Então, tem o porquê da pergunta,
a razão de algo acontecer, e a resposta é because. Então, né? Why do you study? Aqui, ó, porque eu preciso ser aprovado. Por que você estuda? Because I want to be approved. Por que você está cansado? Or why are you tired? Because I studied a lot. Porque eu estudei muito. Why did you get late? Por que você atrasou? Because of the traffic. Por causa do trânsito. Why will you travel? Por que você vai viajar? Because it's my vacation. Porque é minhas férias. Why are you leaving? Por que você está indo embora? Because I have to go. Porque eu tenho que ir. Ok? Então, perguntas aqui com do, com did, com will e com are. Teacher fez questão de colocar todos os exemplos e você perguntou com why, provavelmente você vai ver a resposta com because. Teacher, agora eu quero saber a diferença do who e do whom. Porque o who é quem e o whom é para quem, né? E o whose de quem. Então, vamos ver essa diferença. Esse aqui é legal vocês prestarem atenção. Ó, whom e whom significam quem, mas para saber sobre pessoas e diferentes situações. Enquanto o who, olha que importante que a teacher escreveu, ó, tem a função de sujeito, o whom tem a função de objeto. Então, vamos ver aqui. Quem é o autor principal do filme? Who is the main actor? Porque o who, quem é o autor, ele vai ser a resposta, né? Agora, sobre quem é esse filme? Whom is the movie about? Porque o sujeito é o filme é sobre, e aí vai falar a pessoa. Então, viram? Ó, quem é o ator principal do filme? Who is the main actor? Resposta who será o ator. Mas sobre quem é esse filme? Resposta será sobre quem? E o filme é o sujeito da frase, ok? Então, ó, quem é sua professora de inglês? A Andréia Belo. A aula da Andréia é sobre quem? A aula da Andréia é sobre as pessoas que participaram de uma Olimpíada. Então, a aula que é o sujeito, sobre quem? Esse quem é o objeto e não o sujeito. Ficou claro? Então, ó, e ainda podem aparecer perguntas com to, ó. To whom he was talking, com quem ela estava falando. Então, olha aqui alguns exemplos para poder, né, tirar a dúvida. Who are you talking to? Quem você está falando? Who is your teacher? Quem é sua professora? With whom did you go out? Com quem você saiu? To whom should I talk? Com quem que eu devo falar? Essa daqui, para mim, esse aqui é o melhor exemplo. Ó, who is the author? Quem é o autor? O autor é ele, que é a resposta, who. Agora, whom is the story about? A história é sobre quem? A história é sobre, a história é o sujeito. A história é sobre a Revolução Francesa. Então, o sobre é o objeto. Got it? Very good. Quer que eu ponha mais um exemplo? Vou colocar mais um, então, para vocês, ó. Who is the scientist? Quem é o cientista? He is my partner. É o meu parceiro. Aqui, who de quem? Agora aqui, ó. Whom is the research about? A pesquisa é sobre quem? The research is about os vikings, né? Vikings. Viu aqui? Então, aqui, ó, quem é o cientista? O cientista é o meu parceiro. O who, a resposta é ele. Quem? Agora, sobre quem é a pesquisa? A pesquisa, o sujeito, é sobre e o objeto é que é vikings. Ok? Very good. Teacher, e o whose? Porque tem também o whose, né? Aí ele é de quem. Então, enquanto o who e whom é quem, whose é de quem. Então, ó, de quem, para saber quem é o dono de algo, para saber a quem pertence. Vamos ver, então. Whose, de quem? Whose is this pen? De quem que é essa caneta? Whose teacher is the best? De quem é a melhor professora? Whose are those books? De quem são aqueles livros? Whose cards? De quem são esses cartões, esses, né, esse baralho? Whose book? De quem é esse livro? Então, vamos lá. Who, quem? Whom, quem, quando é objeto. Whose, de quem?
Who é usado só para quem, whom é usado quem, whom pode ser quem ou para quem, e o whose de quem. Agora chegou a vez do how, eu adoro mostrar o how, olha só. Usamos o how para descrever como é algo. Ele sozinho significa como, mas eu tenho aqui, ó. How are you doing? Como que você tá? How many students? Olha o how many. Aqui apareceu um how many, quantos, e apareceu um how much. Deixa eu até colocar menor aqui para caber os dois. How many, quantos. How much, quanto. Principalmente quanto custa. How old, quantos anos. How far, qual a distância até seu trabalho. How tall, qual a sua altura. How big, qual o tamanho da sua casa. How often, qual a frequência que você estuda. How high, quanto alto é esse movimento. How fast, qual a velocidade que está esse ônibus. Tá vendo? Então, o how, ele tem vários exemplos, ele é usado em vários casos. É o que a teacher falou. Não se pergunta, pode perguntar, teacher, what's the distance, qual a distância de tal coisa? Sim, mas qual é a pergunta mais comum? How far? How far is from your house to the school? Qual a distância da sua casa até a escola? Geralmente, how far? Igual, qual o tamanho do seu apartamento? A pessoa vai perguntar para você, se ela for de fora, falando da língua inglesa, how big is your apartment? Não vai perguntar what's the size. Quantos anos você tem? Não é how many years, não existe isso. É how old are you? Quer ver os exemplos? Eu coloquei aí. Exemplos que podem estar na prova, ó. How was your class? Como está a aula? Como foi a aula? How do you cook? Como que você cozinha? How do you know? Como que você sabe? How can I speak? Como que eu posso falar? How old? Idade. How old are you? How long? Quanto tempo? How long have you been studying? How far? A distância. How far is the hotel from the school? How many? Quantos? How much? Quanto? Contáveis e incontáveis. How many students? How much money? How much sugar? Tá vendo? Quantos alunos e quanto de dinheiro, quanto açúcar. Very good. Ó, e aí, quando você for ver essas palavras na prova, presta atenção. Talvez está lá um texto de Guardian, Economist. Quer ver a teacher citar um que eu já vi em prova de concurso público? Colocar assim que the girls are planning their vacation. As garotas estão planejando as férias. Aí fala assim, ó. How much will they probably spend? Only they can answer this question. E aí, olha só. As garotas estão planejando as férias. How much will they probably spend? Quanto elas gastarão? Somente elas podem responder essa pergunta. Agora, se fosse, quantos biquínis, quantas malas elas vão levar? How many bags will they take? Aí ia estar how many ao invés de how much. Por quê? Porque o how much é quanto elas vão gastar. E o how many é quantas malas elas usarão. O how much é quanto para incontáveis e para dinheiro. O how many é quantos para contáveis. E se fosse colocar também quantos anos cada uma delas tem, how old, e assim por diante. Então, pode aparecer nas provas cada WH question, que vocês saibam, todos eles, que vocês compreendam, e se tiver dúvida, chama a teacher no direct, chama a teacher no fórum de dúvidas, falem comigo para eu esclarecer, tá bom? Então, eu fico por aqui, deixo meu muito obrigada. Mais dicas sobre WH questions estão nas redes sociais da teacher. Teacher Andrea Belo. No Instagram, no Telegram e no YouTube. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!